Seção 4 do compartilhamento de mandados eletrônicos. Artigo 1091-A. O compartilhamento de mandados eletrônicos entre SADMs e unidades análogas, quando existente, determina sua distribuição entre comarcas e fóruns regionais, abrangidos pelo agrupamento para SADM, que compreenda o setor do local de cumprimento da diligência e observará o seguinte. Inciso 1. A atribuição de setores territoriais para cada SADM por divisão de CEPs será feita pela DICOG. Inciso 2. Os mandados físicos e os expedidos em regime de plantão e para condução coercitiva serão emitidos com seleção do setor do Fórum de Ofício Judicial expedidor para cumprimento pela própria SADM, sendo irrelevante o local da diligência, ressalvada ordem em contrário do juiz do feito, para distribuição compartilhada e os limites de atuação territorial de oficiais de justiça em comarcas contíguas. Inciso 3. Os mandados relativos a medidas possessórias de caráter coletivo, a critério discricionário do juiz do feito, poderão ser distribuídos para a SADM atrelada ao ofício judicial expedidor, mesmo se o local de diligência for abrangido por setor atrelado a outra SADM, hipótese em que serão emitidos com seleção do setor CEP do Fórum. Inciso 4. Se houver vários endereços no mandado com baixa pelo oficial de justiça após diligência negativa para redistribuição, será feita carga para o oficial de justiça do próximo endereço de setor atrelado à própria SADM, até esgotar os endereços de seus setores. Somente haverá redistribuição para outra SADM quando restarem apenas endereços de setores externos. A diligência em endereço de setor diverso do atrelado ao oficial de justiça sem redistribuição só é possível para os endereços SADM onde lotado. A cobrança dos mandados com vários endereços por motivo de prazo excedido deverá ser precedida de conferência sobre eventual redistribuição. Inciso 5. Os mandados de cumprimento remoto sem deslocamento de oficial de justiça serão emitidos com seleção do setor do Fórum do Ofício Judicial expedidor para cumprimento da própria SADM. Inciso 6. As custas de diligências pagas serão recolhidas em conta bancária única para o agrupamento indicada no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Os mapas individuais de diligências pagas serão confeccionados e apresentados na SADM de lotação do oficial de justiça, com encaminhamento para o crédito pelo Banco do Brasil na conta bancária do oficial de justiça, observados os regramentos dos artigos 1010, 1023, 1027 e 1047. Inciso 7. Os mapas de diligências gratuitas serão confeccionados, apresentados, conferidos e encaminhados na forma do artigo 1024 a 1026-A. Inciso 8. Se houver mais de um endereço com distância superior a 50 km em comarca do interior, a que se refere o artigo 1012 caput, segunda parte, será recolhida a cota de ressarcimento, com acréscimo para o endereço de maior número de faixas excedentes. Inciso 9. Para a hipótese de prorrogação de prazos serão observados o prazo e a forma do artigo 1085. O requerimento justificado em modelo padronizado será enviado a partir de correio eletrônico, e-mail institucional do oficial de justiça, requerente para o ofício judicial expedidor do mandado com cópia para a SADM de sua lotação, com a resposta positiva do ofício judicial. A SADM anotará no sistema o prazo de prorrogação, observados o parágrafo 9 do artigo 995 e o parágrafo 1º do artigo 1085. Inciso 10. Para os atos de mera comunicação, citação, intimação, notificação a serem cumpridos nas comarcas agrupadas, é vedada a expedição de carta precatória. Inciso 11. Os mandados positivos digitalizados, nos quais tenham sido colhidas as respectivas notas desse ente, artigo 1258, parágrafo 4º,
provenientes de ofícios judiciais de outros fóruns e devolvidos pelos oficiais de justiça, a SADM os enviará a cada 90 dias para a SADM vinculada, a comarca ou fórum regional da unidade judiciária expedidora, para entrega à serventia respectiva, para os mandados provenientes de ofícios judiciais do próprio fórum. A SADM os devolverá na forma do artigo 1087. Os mandados sem assinatura qualquer serão descartados pelo oficial de justiça. Artigo 1258, parágrafo 3º. Capítulo 8. Da taxa judiciária, despesas processuais e contribuições legais. Artigo 1092. A taxa judiciária tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado nas ações de conhecimento, na execução, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos, e seu recolhimento deve observar o disposto na Lei Estadual nº 11.608, os atos normativos da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, de São Paulo e as disposições contidas nessas normas de serviço. Artigo 1093. O recolhimento da taxa judiciária e das contribuições legalmente estabelecidas efetuar-se-á mediante a utilização do documento de arrecadação de receitas estaduais, DARE, gerado pelo Sistema Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos, disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. É obrigatório o preenchimento dos campos número de processo e fórum para a geração do DARE, salvo se tratar de petição inicial, ação penal privada, estampagem ou autenticação mecânica, cartas precatórias, processo origem outros tribunais e carta de ordem, processo origem outros tribunais, caso em que deverá constar do campo observações os seguintes dados. Inciso 1. Para a petição inicial, ação penal privada e estampagem ou autenticação mecânica, comarca, fórum, código do fórum, natureza da ação, autor e réu. Inciso 2. Para carta precatória e carta de ordem, processo origem, TJSP, fórum de precado, processo origem fórum. Inciso 3. Para cartas precatórias, processo origem em outros tribunais e carta de ordem, processo origem em outros tribunais. Fórum de precado, origem e tribunal de origem, estado e comarca, seção judiciária. Parágrafo 2º. Para a emissão da guia complementar, número da guia filhote, é obrigatório o preenchimento do campo número do documento, detalhe, da guia da área SP e do campo de observações. Neste último campo deve constar recolhimento complementar e o número da guia a ser complementada. Parágrafo 3º. O contribuinte deverá gerar um documento principal para cada documento detalhe do DARE-SP, vedado o pagamento simultâneo de mais de um débito. Parágrafo 4º. A comprovação do regular recolhimento da taxa judiciária e das contribuições legalmente estabelecidas far-se-á mediante a apresentação do documento principal, do documento detalhe do DARE-SP e do comprovante de pagamento contendo o número do DARE-SP e do respectivo código de barras. Parágrafo 5º. Os recolhimentos da taxa judiciária e contribuições que não observarem as disposições dos parágrafos anteriores não terão validade para fins judiciais. Parágrafo 6º. Compete aos funcionários das unidades judiciais, por meio do sistema Portal das Custas, recolhimento e depósitos, e imediatamente após a juntada do comprovante aos autos, realizar a consulta acerca da validade e da veracidade da guia da área SP, oportunidade em que será realizada obrigatoriamente a vinculação da utilização do documento ao número do processo, para impossibilitar a reutilização, até que haja vinculação automática no sistema, certificando-se nos autos. Parágrafo 7º. As omissões ou falhas no preenchimento ou na formação do DARE-SP, bem como as divergências dos dados, que nela constam com os do comprovante de pagamento, ou com os dados do processo ao qual foi juntado, que não puderem ser supridas nos moldes do parágrafo anterior,
serão informadas pelo escrivão ao juiz do feito.